Amém? Quero deixar uma palavra breve antes de pregar a palavra da noite. Deixa eu deixar uma reflexão breve aqui antes da palavra principal. Lucas 17, do 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se ao pé de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, isto é, não era um judeu, era um de uma outra etnia. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, que agradecesse a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Até aí. Esse é um texto que é um texto en passant. 10 leprosos têm um encontro com Jesus, e Jesus, quando os vê, já os manda ir direto para o sumo sacerdote. Naquela época, quando alguém ficava com lepra, o sumo sacerdote que decretava o isolamento, que eles fossem levados para leprosários, fossem levados para fora da cidade, fossem apartados, fossem isolados do convívio social, inicialmente por um período de 40 dias, uma quarentena. Depois o sacerdote ia, olhava, ele fazia como se fosse o papel de um médico, fazia anamnese, olhava para ver se as manchas tinham sumido e autorizava a volta para o convívio. Se tivesse doente ainda, mantinha no isolamento social para que outros não se contaminassem. Então, quando alguém começava a desenvolver manchas pelo corpo, psoríase, ou até mesmo hanseníase, ou qualquer outro tipo de doença de pele, os sacerdotes é que davam a palavra para isolar. E era algo extremamente triste, porque a pessoa tinha que abdicar do seu convívio social, da presença dos seus familiares, da sua jornada profissional. Tinha que se isolar, era uma obrigação. E nesse momento Jesus está no lugar e passam 10 leprosos, muito provavelmente a caminho desse isolamento. E eles estão indo no caminho do isolamento, têm um encontro com Jesus e clamam a Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus já dá o grito: vão e se apresentem ao sacerdote. O sacerdote era o único que podia dizer: está limpo. O sacerdote é quem dava o diagnóstico: está com lepra, tem que ir para o isolamento. Está limpo, pode voltar para o convívio. Então, sempre que alguém era curado, a primeira pessoa a qual se apresentava era o sacerdote, que tinha o papel de liberar ou não do isolamento. Então eles vêm até Jesus pedindo para Jesus para serem curados. Senhor, tem misericórdia de nós. E eles estão mal chegando, Jesus já fala: já vão e se apresentem para o sacerdote, que vai fazer a anamnese e vai dar o ok para vocês serem liberados. Eles vão chegando para Jesus e Jesus já fala: já vai direto. E eles acreditam na palavra que receberam de Jesus e resolvem ir. E quando eles vão, o texto diz que no meio do caminho eles são curados. E no que são curados, 9 eram de Israel, 1 era samaritano. 9 eram religiosos, 1 não era da mesma religião oficial. 9 eram de Deus e 1 era uma pessoa que era considerada que não era de Deus. E Jesus, quando os ouve, Jesus, quando olha, está voltando um só. E Jesus pergunta: ué, cadê os outros 9? Eu não curei 10? Por que só voltou um estrangeiro? Cadê os outros 9 que são religiosos, que são de Israel, que conhecem o Deus de Israel? Cadê os espirituais? Só veio o estrangeiro. Aí ele vira para o estrangeiro e diz: vá em paz, a tua fé te salvou. 10 foram curados, 1 foi salvo. 10 foram agraciados, 1 voltou para reconhecer e agradecer. Esse texto nos ensina que
Deus espera de nós gratidão. E a gente está aqui nessa noite por isso. Em primeiro lugar, para ser grato pela nossa vida, gente. Como eu passei em 2018, 8 dias no CTI, quase empacotei. Fiquei 8 dias sem ver meus filhos, 8 dias sem vir na igreja. Ia ter batismo de noite, eu fiquei doente de manhã, fui internado de manhã, teve batismo. Meu filho ia se batizar e eu não se batizou e eu ia perder o batismo do meu filho. Fiquei 8 dias e falei, cara, eu quero ver meu filho se batizar. Eu quero rever os meus amigos, meu sonho é voltar para casa, eu tenho só 40 anos. E a sensação de alegria quando você sai do hospital e volta para casa. Sensação de, caramba, quase tombei, mas Deus me sustentou. O sentimento de gratidão é um negócio muito profundo, gente. É ver filho e filha e abraçar e falar, graças a Deus, cara, eu era feliz e não sabia. É chegar na igreja no domingo seguinte e entrar por essas portas já chorando, cara. Pela alegria de poder estar na casa de Deus. Alguns meses depois, no dia 12 de dezembro, está batizando meu filho aqui, cara. Quando a gente chega perto da morte, algumas coisas passam a não ter muito valor. E a gente é grato por algumas que a gente antes não dá valor. Um abraço num filho, um beijo na esposa, dar um glória a Deus na igreja, cara, cantar uma canção, subir aqui para compartilhar, ser grato pelo que se tem. E Jesus está demandando isso deles. Cara, 10 foram curados, só voltou um. E o estrangeiro, cadê a gratidão? Ser grato. Sempre que você é grato a Deus, Deus acrescenta alguma coisa na tua vida. Eu curei 10, só voltou um. Só voltou um estrangeiro. Meu filho, vá em paz, tua fé te salvou. 10 foram curados, um foi salvo. Gratidão, gratidão. Expressar gratidão. Jesus espera de nós gratidão. Você está aqui hoje porque você venceu um ano. E se você venceu um ano, você pode expressar sua gratidão. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar, agradecendo a Deus por esse 2019. Ficou para trás, cara, você está de pé. Vivi lutas, você está de pé. Passou por momentos de doença, você está de pé. Você está na casa de Deus. Vamos ser gratos. Vamos orar. Pode deixar as luzes acesas mesmo, tranquilo. Feche teus olhos. Vamos agradecer pela nossa família nesse momento. Alguns estão no hospital, alguns estão com problemas, alguns estão aqui. Vamos ser gratos por esses. Pai, te somos gratos pela nossa família, por filhos. Te somos gratos pelos nossos cônjuges. Te somos gratos pelos nossos pais. Te somos gratos por primos, tios e tias. Te somos gratos por sobrinhos. Te somos gratos pelas pessoas do nosso convívio. Te somos gratos, Senhor. Eu te dou graças, Deus, pela minha esposa. Te dou graças pelos filhos, pelos amigos, irmãos que a gente fez nesse lugar. Te dou graças, Deus, porque não faltou pão sobre a mesa. Eu te dou graças porque Tu esteve presente nos momentos de angústia. Te dou graças porque clamamos a Ti e Tu ouvistes a nossa voz. Te dou graças porque Tu és o nosso rochedo alto, a nossa torre forte, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Te dou graças porque 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos atingidos. Te dou graças porque a Tua sombra nós podemos descansar. Te dou graças porque Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Teu cajado e Tua vara de pastor nos consolam, nos protegem, nos sustentam. Te damos graças pelo pão de cada dia. Não faltou o feijão com arroz.
Te dou graças pelo teto sobre a cabeça, Deus. Te dou graças pela capacidade de levantar e de botar o pé no chão, e de calçar o chinelo, e de levantar as mãos e de respirar, Deus. Te louvo por cada dia, Deus. Cada dia que Tu acrescentaste a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Te damos graças, Deus. Te louvamos por isso. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudi-lo nesse momento? Graças a Deus. Pode se assentar. Gratidão era algo que é especificado na lei, escrito, era uma obrigação. Gratidão abre portas. Gratidão é um princípio ensinado e esperado por Jesus. Vamos tirar esse momento, irmãos, como a gente sempre faz aqui. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, pessoas vieram de longe. 3 reis magos, Baltazar, Melquior, e qual o nome do terceiro? Não está na Bíblia isso, essa história, não lembro. Baltazar, Melquior e tem mais um lá. Os 3 vieram de muito longe, entraram, adoraram o menino, renderam graças a Deus porque o Messias havia nascido. Eles apresentaram ouro, incenso e mirra, trouxeram ofertas à presença do menino. Jesus está aqui, posso ouvir um amém? Vamos reconhecê-lo e vamos ofertar nesse momento em gratidão pelo ano que se encerra. Vamos apresentar a Ele. A gente aqui em nossa igreja, a gente faz assim, a gente pega um envelope na cadeira da frente, a gente consagra uma oferta e a gente traz à frente, coloca no gasofilaço. É uma forma de expressar a gratidão a Deus pelo ano que está findando, por esse momento de transição que a gente está vivendo a partir de daqui a pouco. Vamos expressar nossa gratidão. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Todas as vezes que a gente expressa a gratidão, que a gente oferta na casa de Deus, a gente está dizendo que a gente confia nele. Vamos fazer isso nesse momento? Você pode pegar um envelope na cadeira. Hoje é um culto de celebração, de transição, mas não deixa de ser um culto. Não deixa de ser um momento para reconhecer a Deus, para agradecer a Deus e para semear na casa de Deus. Vamos fazer isso nesse momento? Com alegria? Vamos ofertar. Você pode pegar o envelope, fazer isso, trazer à frente. Faça isso com generosidade. E nós vamos passar a palavra da noite em seguida. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo pão sobre a mesa. Te agradecemos, Deus, porque não tem faltado. Davi disse: sou moço, já fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Tu tens sido o nosso suprimento, tu tens aberto porta, tu tens trazido novos relacionamentos. Tu és o Deus que faz coisas que não esperamos. E nesse momento, Deus, nós te expressamos a gratidão a Ti, trazendo ofertas até a Tua casa. Sejam para mantimento da Tua casa. E mais do que isso, sejam expressão da nossa gratidão por tudo que Tu és em nossa vida. E mais do que isso, sejam sementes, Deus, semeadas na Tua casa, que venham a frutificar na vida dos Teus filhos, nesse ano que nasce. Muito obrigado por esse momento. No nome de Jesus, te consagramos as contribuições do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos à palavra, irmãos, uma breve palavra para a nossa meditação. Daqui a pouco vai começar a contagem regressiva. E eu quero deixar uma palavra breve aqui que está em Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 ao 22. Livro de Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 ao 22. Deixar uma palavra para a nossa reflexão. Esse momento é o momento pré-travessia do Mar Vermelho. Você sabe muito bem, o povo de Deus ficou escravo na terra do Egito por 400 anos, mais ou menos. E Deus levantou Moisés, e Moisés vai até Faraó. E as 10 pragas do Egito são derramadas. Deus derrama o seu juízo sobre o Egito, até que Faraó libera o povo.
E o povo está se preparando para sair do Egito e ir para a terra prometida, a terra de Canaã. Então esse é o momento imediatamente anterior à saída e à travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho está em Êxodo 15. Então é momentos anteriores à travessia. E esse texto contém as instruções de Deus para a travessia, para essa nova jornada, para esse novo momento de vida, para essa nova viagem que eles fariam, para esse tempo de mudança que eles viveriam. Estão deixando um passado e estão entrando no futuro. E aí Deus chega e dá algumas orientações, algumas direções para eles, que estão reveladas nesses poucos versículos que a gente vai ler. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te damos graças pela Tua palavra lida aqui nessa noite. E te pedimos, Pai, que de alguma forma Tu fales conosco. Ministra os nossos corações, é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Últimas instruções de Deus ante ao tempo de mudança. A gente está na noite de Réveillon e é muito comum que na noite de Réveillon algumas pessoas vistam branco, porque desejam paz. Outras pessoas vestem amarelo, porque precisam de dinheiro. Outras pessoas vestem vermelho, porque querem achar o amor de sua vida. Tem gente que está de vermelho aqui, mas que já encontrou o amor de sua vida, graças a Deus. Tem gente que se veste de verde, porque verde é a cor do dinheiro, dos dólares, da esperança, da esperança. Eu publiquei lá no meu Facebook um poema de Mário Quintana, chamado Esperança. Se der tempo eu leio aqui, muito bacana. Fala da esperança que se renova no ano que se inicia. Então nessa virada de ano, um monte de gente tem as suas superstições, tem o seu jeito de encarar essa mudança. E a gente sabe muito bem que isso não tem nenhum poder, não atrai nenhum Vesúvio positivo, não tem nada demais em vestir de branco ou de cinza. Cinza significa o quê? Não faço a menor ideia. Foi a camisa que eu peguei lá e botei. Minha esposa está de goiaba. Então, goiaba deve ser esperando a doçura da vida. Não sei o que significa. Deve significar nada também, né? Ok. E aí a gente pensa que essas coisas vão fazer alguma diferença. Tem gente que pula as 7 primeiras ondas. Tem gente que faz um monte de coisa, cada um do seu jeito. Mas na verdade, o dia primeiro é um dia como outro qualquer, né? Talvez mude alguma coisa na nossa cabeça, mas não é mais um dia. Não tem uma grande diferença, mas é uma jornada que se inicia. É uma sensação diferente no coração. Se acorda e muitos de nós, quando forem assinar documentos, vão botar a data de 2019, até acostumar que virou. Ih, esqueci, cara, faz de novo aí que eu rabisquei aqui, tem que passar um corretor. Muitos de nós somos pegos nesse momento de mudança, de transição. Pois bem,
Esse povo vivia um momento de mudança e de transição. Estavam prestes a iniciar uma jornada nova. Estavam prestes a deixar um passado de escravidão e de ir para o lugar que Deus tinha prometido através de Moisés. Porque se a gente voltasse lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, a promessa que Deus faz para Moisés é: vai e fala para Faraó deixar meu povo ir, para que meu povo vá para a terra que emana leite e mel, leite e saúde, mel e doçura. Vai ser uma terra saudável, vai ser uma terra onde se planta e se colhe. Eles vão trabalhar não mais para encher a barriga dos filhos de Faraó, mas vão encher as suas próprias barrigas, construir patrimônio para si. Vão sair da escravidão e vão entrar num tempo novo de alegria, de paz, de felicidade, de coisas novas. E aí Deus chega e dá todas as instruções. A primeira coisa que é estranho, quando a gente lê esse texto, e a gente leu, é que você pega ali o Egito, você sobe para Canaã e você chega em Canaã. A menor distância entre dois pontos é a reta. E Deus que criou a física, Deus que criou a aerodinâmica e todas essas ciências, Ele conhece tudo. Nasceu dele. A menor distância entre dois pontos é a reta. Vem Deus e fala: não vai reto não, vai pelo canto. Passa pelo deserto. Eles vão por aqui que vocês vão dar de cara para o Mar Vermelho. Vai pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais lento. Vem Deus e dá a planta, mas dá a planta de uma forma incompreensível. De uma forma aos olhos humanos errada. Se eu vou daqui para Dutra, eu pego aqui à esquerda. Se eu pegar à direita, eu vou fazer o caminho mais longo. Não tem lógica, mas Deus às vezes é ilógico para as nossas percepções. E esse texto fala das orientações de Deus quanto a essa nova jornada. Deus não escolhe o caminho mais curto, Deus escolhe propositalmente o caminho mais longo, o caminho mais difícil, que passava pelo deserto, que passava pelo mar. Em vez de ir reto, ele foi torto. E essa escolha de Deus e essas orações de Deus, as orientações de Deus, tem todas elas um porquê. Se a gente for olhar para cada versículo, em cada versículo Deus está dando uma direção para aquele povo. Você pega o versículo 17, pode deixar no 17, que é o primeiro. Quando Faraó deixou sair o povo, não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Se passar perto dos filisteus, vão ter os soldados filisteus, que eram os inimigos, que eles iam enfrentar, mas não agora, porque por 400 anos eles foram escravos. Eles não sabiam mais pegar em espada, não sabiam pegar em lança, nem levantar escudo, nem cavalgar com cavalos. Eles não tinham essa prática, nem essa experiência. Não é para passar e lutar, esse é um problema que eles vão enfrentar, mas não vão enfrentar agora. Então desvie dos filisteus. Então passa pelo deserto. É igual quando Abraão recebe o chamado de Deus de Gênesis 12. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão vai, isso é Gênesis 12, do 1 ao 4. Chega no 10, Gênesis 12, 10, não sei se dá para colocar isso, vai dar muito trabalho, mas no Gênesis 12, 10, quando Abraão chega no lugar da bênção, chega no lugar da promessa, quando chega no lugar esperado, diz a Bíblia que havia fome em Canaã. Abraão chega, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus fala: sai daqui e vai para Canaã que eu vou te abençoar. Ele chega em Canaã, tinha fome, ele tem que descer para o Egito. E Deus não avisou antes do inesperado. Deus não avisou antes dos problemas que ele enfrentaria naquele lugar. Deus não avisa antes, cara. Deus não avisa, olha só, não leva o povo pelos filisteus, não. Os filisteus, eles vão ser um problema que eles vão encontrar, mas eles ainda não estão prontos. Lá na frente, quando eles encontrarem, eles vão estar prontos. Fala que eles vão para a terra que emana leite e mel. Deus fala da bênção, Deus não fala dos problemas. 2019 a gente enfrentou muitos problemas. Teve problema com telhado, teve problema de gente doente.
Tem gente que vai fazer cirurgia sábado agora. E a gente está orando porque a gente já sabe que Deus vai fazer através dos médicos, com o médico ou sem médico, Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer porque Ele disse que vai fazer. E a gente está orando para que Ele faça. Então a gente enfrentou ao longo desse ano problemas que surgiram. E Deus nunca fala que a gente vai ter problema na frente. Deus fala da bênção. Abraão, sai e vai para a terra que eu vou te abençoar. Ele não fala, Abraão, sai que eu vou te levar para uma terra que tem fome. E lá você vai ter que dar teu jeito de descer para o Egito. Não, cara. Deus não fala dos problemas. Por quê? Porque Deus queria criar um modelo mental no qual Ele olhasse para as coisas boas. Os primeiros índices de violência do ano de 2019, eu vi de alguns estados queda entre 20% e 25% nos índices de violência. O país está melhorando. Posso ouvir um glória a Deus? Gente, tem mais polícia na rua. Tem mais polícia na rua. Esse projeto de segurança presente aqui para Nova Iguaçu, o dia que começou, passei por 3 blitzes. Hoje, vindo para cá, eu passei por 2 viaturas. A sensação de segurança melhorou e os índices de criminalidade abaixaram. Posso ouvir um glória a Deus? Está melhorando, cara. Era 13 milhões de desempregados no início do ano, caiu para 11 e uns quebradinhos. Menos de 1 milhão de desempregados no país. Posso ouvir um glória a Deus? Não estou falando de política partidária, não. Estou falando de melhoria. De olhar para frente com esperança, cara. Deus não bota todos os problemas diante deles. 2020, será que eu vou ter problema? Vai, mas não pensa neles hoje, não, cara. Pensa no Deus que está te levando para um tempo novo, que você venceu o passado, que você não ficou em 2019, que você está entrando num ano novo, coisas boas, novas vão acontecer, há promessas de Deus que te esperam lá na frente. Por isso que Deus fala para Moisés, fala para o povo que eu vou levar para a terra que manda leite e mel. Não fala nem dos filisteus, nem fala do deserto, nem fala do mar. Porque na cabeça dele o foco tem que estar nas coisas boas. Porque se você entrar 2020... reclamando, pensando, está muito difícil, pastor. Mas pastor, está muito difícil. Está difícil para mim. Meu irmão, não vou falar que atrai coisa ruim, mas o negativismo ele se torna crônico e ele faz mal, independente de espiritualidade ou não. Então comece 2020 com um modelo mental bom, cara. Tá tudo bem? Tá tudo bem, cara. Vai tudo bem. Esse ano vai ser bom? Vai ser bom. Tive 2 sonhos, contei aqui para os irmãos, de quinta para sexta e de sexta para sábado. De quinta para sexta eu sonhei que estava com um pastor nosso, nossa igreja na Itália. A gente estava num ônibus, conversando em português, ele levantava no ônibus e começava a orar em italiano. Começava a botar a mão nas pessoas e as pessoas começavam a ser curadas. E ele voltava a conversar em português e orava italiano, botava a mão, as pessoas eram curadas. Eu acordei com aquele negócio. Falei para ele, cara, eu sonhei com você que você estava orando para as pessoas estavam sendo curadas. Ele me manda um áudio quase chorando e diz, aqui na Itália, 0,6% da população é evangélica. Eles têm muito dinheiro, que ganham em euro, mas tem pouco Deus. Sabe qual é uma forma deles se voltarem para Deus? Deus começar a curar. Sabe sobre o que eu tenho orado a Deus quase todo dia? Para Deus começar a fazer a obra de cura, para que as pessoas venham para Ele. E o teu sonho é de Deus. Eu sei que Deus vai fazendo o que vem. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, a resposta de Deus é, 2020 está aí. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas boas. Ele já começou a dar os sinais. No outro dia eu tive um sonho com outro pastor lá do Itajaí, cara. E a gente estava numa cidade difícil para o evangelho, né? E ele estava chegando com uma igreja. Eu falei, cara, aqui está muito difícil aqui. E ele chegava, daqui a pouco vinha um povo grande, a igreja crescia, a obra florescia. E Deus falava comigo, eu tenho um negócio com ele. Eu estou levando ele para cidades onde igrejas estão fechando. Eu estou levando ele para essas cidades para que igrejas sejam cheias, para que eu seja conhecido. Eu acordei, aí eu mandei o áudio para ele ontem. Cara, eu tive um sonho assim, assim, assim. Ele me respondeu, cara, eu tenho orado por isso. Pelas cidades que a gente não consegue entrar, a gente não tem recursos. Então eu estou orando por isso, cara, é de Deus essa tua palavra. E Deus começa a dar os sinais das coisas que eles vão fazer. Eu orei para uma mulher aqui, no início do ano, final do ano passado, terminou o culto, eu fui orar por ela. Falei, Deus vai fazer algo na tua vida novo. E ela estava vindo de um problema, problemas pessoais, problemas profissionais.
quase que um princípio de depressão, muito tempo fora do mercado. Eu orei por ela e Deus falou comigo: eu vou fazer um negócio na vida dela nessa semana, uma mudança que ela nem vai saber o que vai ser. Foi no domingo. Na segunda ela é chamada para uma entrevista de emprego. Na terça ela faz a entrevista e recebe a notícia de que passou. Ela começa um pouco tempo depois a trabalhar lá, fica um ano. No final do ano agora ela vem para mim e fala: pastor, me promoveram a gerente na empresa que eu nem imaginava ir trabalhar. Deus falou que ia fazer com ela. Não é o pastor é só o mensageiro, gente. Quem faz é Deus, a palavra é de Deus. É Ele que tem poder para fazer. O pastor é só um cano, através do qual Deus dá a sua mensagem. Estou usando uma ilustração. O pastor é uma placa de trânsito. O pastor é o mensageiro. É uma placa de trânsito apontando para ele. Deixa eu ficar de olho na hora para eu não me perder. 33, vou acelerar. Então, o modelo mental, cara, não é pensar nas dificuldades. Se você entrar em 2020 já pensando nas dificuldades, vai muita conta, muito problema, e está difícil, blá, 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 blá. Meu irmão, esse vai ser o teu ano. Pense no tamanho de Deus. Eles tiveram que passar pelo deserto, caiu o pão do céu. Tiveram que passar pelo mar, o mar se abriu. Então, não pense no tamanho do problema. Pense no tamanho do teu Deus. Teu Deus é grande. 2020 vai trazer grandes oportunidades para a tua vida. Posso ouvir um amém? E se vier problema, tu enfrenta e tu resolve, porque Deus vai ser contigo. E tu não vai na força do teu braço, tu vai na força de Deus. E você vai viver coisas grandes no nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Próximo versículo, vamos rapidinho. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés, leva esse povo preparado. Eles não vão enfrentar os filisteus não, que eles não estão prontos. Mas esse povo tem que estar preparado para lutar. Mas não passa por lá não, vai por aqui. Vai no meio do caminho, 400 anos sem pegar em arma, ninguém sabia lutar. Pega a espada no meio do caminho, vai dando espadada um no outro para testar. Vão lutando esgrima, teste de escudo. Vão tacando lança nos espantalhos. Vão treinando subir nos cavalos. Todo dia faz alguma coisa para esse povo estar preparado para lutar. E nunca pegarem arma. Está na hora de fazer alguma coisa. Está na hora de mudar. Eu vou lutar pela minha vida. Ano que vem, quando for lá para junho, eu entro na academia. Ô irmão, lá para junho. Começa logo de uma vez, irmão. Depois da ceia aqui, já está liberado. Segunda-feira, pastor. Amém, irmão. Então tá bom. Preparado para lutar. Então ele já não é para enfrentar o inimigo agora, mas já começa a treinar. Não é para lutar amanhã, mas o hábito de começar a pegar na espada você muda hoje. Então mude o hábito hoje. Primeira coisa que ele manda mudar é o modelo mental da reclamação e da murmuração. Falar por entre os muros, falar por entre os dentes. Muda o modelo mental. Segundo, começa a mudar os hábitos. Comece a mudar os hábitos. Como é que você abre mão de um hábito ruim? Estabelecendo um hábito bom. Então eu preciso abrir mão do refrigerante. Já tomo uma água com limão todo dia de manhã. É uma forma. Preciso abrir mão do açúcar. Compra lá, irmão, ó, xilitol, eritritol, estévia. Pronto. Já arrancou o açúcar, botou um treco no lugar. Abre mão da farinha branca. Abre mão, estabeleça hábitos saudáveis e começa amanhã. Como é que você faz para estabelecer um hábito bom? Você tem que repetir ele pelo menos por 21 dias, até que ele se torne uma prática cotidiana. Então você tira um hábito ruim, bota um hábito bom. E aí você troca. A tua vida é um trilho. O trem que anda nela é o único no qual você é responsável. Você não tem como mexer no trilho. Tem gente passando num trilho mais rápido do teu lado. Você só pode controlar o teu trem, cara. Você é o único responsável pela tua saúde. Falei pra gente aqui da igreja, ó, meu irmão, se cuida aí. Tá acima do peso, hein? As doenças coronarianas são as que mais matam. A gente assusta mesmo, mas tem que assustar. Morreu o cantor sertanejo essa noite, teve infarto, cara.
cuidar, gente. Você é o responsável pela tua saúde. Não é o teu médico, não é a tua esposa, não é teu marido, não é teus filhos, não é teu chefe. É você. Mude hábitos. Eu li esse ano um livro chamado O Poder do Hábito. Excelente livro, best-seller. Um dos que li esse ano. Então, quando se torna um hábito, cara, tem que malhar, que raiva, cara, tem que malhar. Cara, aí você vai na lei, na força da lei você não consegue. Tem que ir na graça. Vou malhar hoje, de manhã cedo. Acorda mais cedo, bota aquela meia, bota aquele negócio. Bota a roupa de malhar, porque se não botar a roupa de malhar, você não malha. Então bota a roupa, bota a meia, bota o tênis. Agora sim. Bota a fita do... Aí vai lá. Irmãos, aplicativo, como perder barriga. Lose Fat. 15 minutos eu comecei assim, gente. Eu melhorei. Perdi uns quilinhos. Mas isso tem a ver com o próximo tópico. Mude seus hábitos. Mude alguns hábitos. Você quer viver um 2020 bom? Mude alguns hábitos. Tenha o hábito de vir na igreja uma vez por semana. Não, pastor, a minha vida também é muito corrida. A minha também, velho. Trabalho de segunda a sexta na Prefeitura do Rio. Coordeno um time de 6 pessoas. Respondo por um monte de projetos de algumas centenas de milhares de reais. Assino notas mensais de alguns milhares de reais. Responsabilidade é o que mais tem. Ainda pastorei uma igreja. Ainda sou responsável pelo campo de uma igreja aqui no Rio, mais de uma igreja. Ainda lidero pastores e lidero pessoas. Como é que tu consegue? Cara, é hábito. Estou aqui todo domingo, de manhã e de noite. Estou aqui quase toda sexta com os pastores ensinando. Decidi que esses dias seriam para isso, cara. Então, mude hábitos. Mas não mude só na saúde, não. Mude hábitos na tua vida espiritual também, cara. Separe pelo menos um dia por semana para Deus. O texto continua, vamos rapidinho. Moisés levou os ossos de Josué, porque Josué havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem os meus ossos daqui. Não dá tempo da gente abrir Gênesis 50. Em Gênesis 50, José, já com seus 110 anos, ele faz um juramento. Eu vou morrer, mas no futuro, ainda no Egito, no futuro Deus vai levantar um homem que vai tirar vocês do Egito e vai levar vocês de volta para a terra de Israel. Quando isso acontecer, vocês levem meus ossos. O cara estava lá e estava sonhando com o futuro. Mais de 200 anos depois, o povo é liberto e os ossos dele vão. Em 1994, John Haggai, presidente do Instituto Haggai, um dos maiores institutos missionários do mundo, na Índia, entra numa sala de aula, com mais ou menos 60 alunos, e começa a falar dos sonhos dele para os próximos 20 anos. 1994, John Haggai. Depois você pesquisa lá no Wikipedia. E ele começa a falar nós vamos botar pontos de pregação do evangelho nos países que perseguem a igreja. Nós vamos entrar na China, nós vamos entrar na América do Sul, nós vamos fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, nós vamos estabelecer seminários de preparação de pastores e de missionários, nós vamos fazer coisas, e os alunos ficam todos olhando para ele, que ele leva os primeiros 30 minutos falando dos sonhos para os próximos 20 anos. Detalhe, 1994, John Haggai tinha 70 anos de idade. Ele já tinha sonhos prontos para os próximos 20 anos. Sabe quantos anos tem John Haggai hoje? 95 anos. Está vivo, gente. Por quê? Porque com 70 anos ele sonhava. Com 70 anos ele olhava para frente e botava meta. Com 70 anos ele traçava objetivos. 70 anos e com vigor. Por isso que não morreu, cara. Está lá com 94, 95. 95 anos, se não me engano. Depois você pesquisa John Haggai. Ter sonho, ter meta, olhar para frente e falar, cara, esse ano eu vou fazer isso. 31 de dezembro de 2018.
Fizemos aqui, distribuímos papelzinho com caneta. Hoje não vamos fazer, mas você tem que ter pelo menos uma meta para o próximo ano. A gente escreveu aqui 3 coisas que a gente queria. Sabe qual foi a minha primeira coisa, o primeiro objetivo? Eu tinha tido um problema de saúde, eu precisava perder peso. Já contei aqui para a igreja. Meu objetivo, perder 10 quilos em 2019. 1º de setembro eu não tinha perdido nada. 19 de setembro eu comecei um programa de reeducação alimentar, alimentação cetogênica, cortei refrigerante, cortei algumas coisas, alguns carboidratos, uma dieta low carb. Em um mês eu perdi 7 quilos e de outubro para cá eu perdi 11 quilos. Tudo bem que eu saí para comemorar, reencontrei algum desses quilos. Mas perdi. Porque virou meta para esse ano. Então, meu irmão, você olha para 2020, você tem que sonhar com alguma coisa. Você tem que botar alguma coisa no papel. Não que isso tenha um poder de colocar no papel, é só para você fixar na mente, para você lembrar e para se transformar realmente num sonho, numa meta. Comigo funcionou. Eu estou chegando aqui no 31 de dezembro de 2019. Estou olhando para trás e estou feliz comigo mesmo, cara, por ter estabelecido isso como meta para a minha vida. E Deus fala para eles, cara, façam planos. José falando, levem meus ossos lá na frente. E chega aqui, ó. Eles estão lembrando do que José falou e o sonho dele está se concretizando mesmo depois da partida dele, cara. Sonhos não envelhecem, sonhos não morrem. Então, se você parou de sonhar por causa das frustrações, volte a sonhar. Volte a transformar sonhos em palavras, em letras. Gaste um tempo amanhã, quando você chegar em casa, nisso. O que eu quero para esse ano? Para onde eu vou levar o trem da minha vida? Os trilhos já estão aí, eu só controlo o trem. Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma direção. Faça planos, estabeleça planos. É a orientação do versículo 19. Falta dois versículos, eu tenho que correr que o tempo está acabando. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Sucote, cabana. Tem até uma festa das cabanas, que é chamada Festa dos Tabernáculos, é a festa de Sucote. A palavra hebraica significa cabanas. E acamparam em Etã. Etã é lugar fortificado, é lugar estável. O significado da palavra Etã é sólido, duradouro. E mais à frente, naquela região de Etã, se encontrou a primeira fortaleza que os judeus usaram como lugar para se proteger. Então eles saem de Sucote, cabanas, e vão para Etã, lugar fortificado. Quem começa alguma coisa, com o passar do tempo, essa coisa cresce. Eles começaram, cara. No início do ano eu comprei uma bicicleta para Dani. Na verdade, quem comprou foi a mãe dela. Bicicleta rosinha. A gente botou 2 rodinhas. E aí Dani começou a andar de bicicleta de rodinha para lá e para cá. Quando chegou no meio do ano, eu puxei uma rodinha para trás. Ficou uma rodinha assim e uma rodinha assim. A rodinha de cá já ia mais, a de cá ia pouquinho. E ela ficou. Quando foi agora em novembro, a gente arrancou as rodinhas. A Dani ficou um tempinho para começar, mas daqui a pouco está ela andando sem rodinha. Pai, eu estou andando sem rodinha. Começou com rodinha. No meio do caminho afrouxou uma rodinha. No final do ano arrancou as rodinhas, cara. Se não tivesse começado no início do ano, no final do ano nem andar de bicicleta ela saberia. 2020, comece algo novo. Faça um curso novo. Busque uma capacitação nova. Invista em algo novo. Invente algo novo. Faça uma coisa nova. Eu vou fazer alguma coisa com relação a vídeo em 2020. Ou vou fazer um canal no YouTube, ou vou fazer um canal de devocionais. Eu vou fazer alguma coisa em 2020, mas eu vou fazer com vídeo. Eu já comecei a estudar, estou estudando meia horinha por dia, 1 horinha, estudando câmeras, estudando os motions, iluminação, áudio. Comprei um microfonezinho, estou comprando uns trequinhos. Vou fazer alguma coisa de vídeo em 2020. Já comecei, já estou estudando, já estou fazendo os videozinhos para testar. Faça algo novo. Próximo versículo.
21. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. De noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Deus tinha um encontro com Moisés. Moisés via Deus face a face. Mas o povo não via Deus. O que o povo via? Coluna de fumaça de dia para cobrir do sol, coluna de fogo de noite para iluminar o caminho. A experiência deles com Deus não foi ver a Deus, mas a coluna de nuvem cobria o sol e protegia a pele deles, fazia com que o maná não estragasse. Deserto de dia, quase 40 graus, deserto do Egito. Deserto de noite, próximo de 0 graus. De dia tinha nuvem para cobrir e proteger do sol. De noite tinha fogo para esquentar e iluminar. Deus se revelando de formas diferentes. As manifestações de Deus, às vezes, não são como as que a gente espera. Deus tem o seu jeito de agir, gente. Um dia desse, indo para o trabalho, já falei aqui, indo de moto para o trabalho, quando eu estou para pegar a Dutra, minha moto fura o pneu de trás. Eu estava entrando para pegar a Dutra, a moto fura o pneu. Eu estava atrasado, eu fiquei com raiva por alguns segundos. De repente brotou aquela paz no coração. Aí eu falei, obrigado Deus. Vai eu caçar um borracheiro. Deus me parou. Deus me fez perder alguns minutos. Deus me fez atrasar. E eu agradeci a Deus por causa do furo do pneu da minha moto, cara. Já contei aqui que teve um ano, no início da minha conversão, que eu queria ver Deus agir. Saindo do trabalho um dia lá embaixo, eu falei, Deus, eu tenho muito tempo que eu não vejo a tua mão poderosa me protegendo, sendo comigo. Será que o Senhor me abandonou? Eu queria ver a tua mão poderosa. Já contei isso aqui. Fui para casa no dia seguinte, indo para o trabalho, estou indo na Dutra, um Fusca tenta ultrapassar o caminhão, bate na lateral do caminhão, o Fusca vem rodando para cima de mim, eu na pista de velocidade, piso no freio, e o Fusca vem rodando para cima de mim, o carro de trás vem fritando o pneu, o ônibus do meu lado, todo mundo freando para não bater no Fusca. Eu fecho o olho, engato uma terceira, puxo da quinta para a terceira, fecho o olho, meto o pezão no freio, solto a embreagem para o freio, o motor, e o carro foi gritando. De repente o carro para. Eu abro os olhos, 1 palmo entre o para-choque do meu carro e o Fusca. Eu olho para trás, 1 palmo entre o meu carro e o carro de trás. Eu olho para o lado, o ônibus encostadinho. Eu abro aqui a porta, eu saio, só deu espaço para eu encostar no guarda-reio. E eu fecho a porta, eu levanto a mão no meio da Dutra e falo, Deus, eu nunca mais quero ver a sua mão me protegendo assim. Aí a senhorinha abre a janela do ônibus e fala, meu filho, foi Deus mesmo, foi Deus. O encontro que eu tive com Deus, gente, nunca vi Deus de uma forma tão real. A gente quer o quê? Deus usa aquela roupa branca, com a barba branca. No encontro conosco, a gente não consegue ver Deus na nuvem e na coluna de fogo. A gente não consegue ver Deus nos protegendo de sermos queimados ou nos protegendo de sermos congelados. A gente não consegue ver Deus no dia a dia. Por isso que anos depois, quando fura um pneu de moto, eu fico tranquilo. Estou terminando. Falta 9. Uma quarta-feira eu vindo para pregar, a minha moto rebenta a corrente, irmãos. Depois que passa sobre o Washington Luiz, você vem na linha vermelha, passa sobre o Washington Luiz, aí desce, tem um lugar escuro pra caramba. Eu atrasado para o culto começava 8 horas, eram umas 20 para as 8. Eu estou vindo de moto numa quarta-feira, minha moto quebra ali, eu paro naquele breu tudo escuro. Falei, Jesus da glória. Dá uns 30 segundos, vem um motociclista, para do meu lado. Eu falei, agora já era, perdi. Fiquei só esperando eu ouvir o perdeu. Aí ele para do meu lado e fala assim, fala sangue bom. Chega, vamos fazer um pé-pé. Falei, que parada é essa, meu irmão? Um pé-pé é o cara que bota a moto do lado e vai empurrando com o pé. Pé-pé, eu não sabia, né? Aí daqui a pouco para outro. Aí o primeiro começa a me empurrar, o outro vai atrás. Daqui a pouco vem mais 1, 2, 3. Quando eu olho para trás, irmãos, tinha um exército de motociclistas, um cardume,
uma alcateia de motociclista me protegendo, todo mundo com alerta ligado, a pista inteira, tudo piscando, e o outro no pé me empurrando. E vem, eu falei, aleluia, Jesus, tu enviou os teus anjos. Eles vêm me empurrando, né? Daqui a pouco vai um para cada lado, aí o cara fala, tu vai para onde? Eu falei, vou para Nova Iguaçu. Ele, eu vou para lá também. Mas tu vai para que lugar? Eu falei, vou ali para Plínio Casado. Os caras falaram, não, eu vou para lá também. Irmãos, 7:55, o cara me para aqui com um pé, eu paro ali, encosto a moto, abro a carteira, não, quero te abençoar, vou te abençoar. Ele, não, cara, não, vou te abençoar, eu sou pastor dessa igreja que tu me trouxe na igreja, velho. Eu quero te abençoar, meu Deus, deixa eu te dar uma gasolina, deixa eu te dar 50 para gasolina aqui, cara. Ele não queria aceitar, eu botei o dinheiro. Ele, cara, você quer me abençoar? Eu falei, quero, então ora por mim. Eu orei pelo cara aqui na frente. Comecei a orar pela família dele, pela casa dele. Que ele tinha sido um instrumento de Deus para me trazer aqui, que eu via Deus na vida dele. Ele começa a chorar na porta. Me abençoou e eu abençoei. Eu sei que era Deus usando ele, cara. A gente quer ver Deus de uma forma fenomenológica. Vem Deus e age nas coisas mais simples da nossa vida. E quando a gente sabe disso, a gente já não fica reclamando do pneu que fura, do probleminha que deu, que você teve que ir no médico. Pô, eu tive que ir no médico. Como é que Deus pode estar se eu tive que ir no médico? Você foi no médico e descobriu uma parada que se você não fosse no médico, você estaria frito. Então dá bem que você foi no médico, cara. E Deus vai fazendo assim. E assim vai ser 2020 na tua vida. Por último, aprenda a discernir o agir de Deus, que muitas das vezes não vem na forma, nem na forma que você espera. Vem do jeito dele. Algumas tragédias, algumas coisas impensadas que aconteceram na tua vida, no final das contas, serviram para te aproximar de Deus. E você pode ser grato a Ele por isso. Então olhe para 2020 com bons olhos, cara. Você está aí de pé, agradeça a Deus pela tua vida. Teus filhos estão contigo, tua esposa está contigo. Isso é motivo para agradecer. Vamos ficar de pé? 54, faltam 6 minutos. Pessoal do louvor. Deus tem seu jeito, cara. Seu jeito não tem forma nem forma, transcende a nossa percepção. O jeito de Deus agir é diferente. A Bíblia diz que fomos feitos para o louvor da sua glória. Efésios diz isso. Passa esses próximos minutos, antes que a gente comece a contagem regressiva. Passa esses próximos minutos em adoração, em oração, em gratidão, cara. Gratidão por tudo que Ele fez esse ano. Gratidão porque há a promessa de um ano bom. Um ano que vem cheio de coisas boas. Talvez venham dificuldades, sim. Quando elas surgirem, você vai ter a força de Deus para enfrentá-las e vencê-las. Então não se preocupe delas. Se preocupe de saber que Deus é bom. A Bíblia diz, e Deus ia adiante deles, ou na coluna de nuvem, ou na coluna de fogo, ou na nuvem. Deus ia adiante deles. O mais importante desse texto todo é que Deus ia adiante deles. Nesse ano que vai nascer, Deus vai adiante de você, cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Deus cuida dos teus. Deus cuida da tua casa. Deus cuida dos teus filhos. Deus cuida dos teus netos. Deus cuida do teu cônjuge, do teu marido. Deus cuida da tua esposa. Um ano novo vai raiar. É tempo de renovar as esperanças.